Bom dia. O texto então foi lido, Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Pode abrir ali sua Bíblia. A mensagem dessa manhã. Fez parte dessa equipe também o Moreno, filho da Rosete, do Daniel. Rosete está por aqui. Ele faz medicina lá em Recife, passando férias aqui. Quero ir nessa viagem. O rapazinho foi bem. Tão bom ter jovens participando desses momentos, né? Eu fiz parte da equipe também. Mateus foi o coordenador dessa turma. Eu e meu filho, mais a Vitória. Foi um tempo muito especial. No final da mensagem quero compartilhar também algumas impressões do meu coração por esses dias. Vou fazer... A leitura foi feita no início, então deixa aberto aí, não vou repetir a leitura do texto, mas quero trazer alguns elementos aqui dessa passagem. Primeiro é que o rei citado aqui é Deus Pai, o Filho, o noivo, nessa história do convite para esse casamento, né? É o Messias. A festa é o banquete messiânico. Quando a gente olha ali para Apocalipse, o final dessa história toda da humanidade. O texto de Apocalipse 19:9 diz: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Os convidados aqui são os judeus, um povo que Deus escolheu para andar com eles. A primeira parte aqui mostra que esse povo, os primeiros que apareciam ali, os convidados, eram essa turma mesmo. E depois os outros convidados faziam parte de um outro grupo, maior até. Os servos aqui dessa passagem são os profetas, aqueles que Deus separou na história para trazer tanto os alertas, como mostrar para aquele povo o caráter desse Deus. Também naquele período em que Jesus está conversando ali com aqueles líderes da lei, conhecedores da Bíblia, que eles tinham ali a revelação deles a respeito de Deus. Então, João Batista era um daqueles que fazia parte desses servos, que foram falar com eles ali a respeito daquele banquete. E o próprio Jesus, que estava falando com aqueles líderes ali, era um desses servos de Deus. Uma frase aqui que eu quero ajudar os irmãos a resumir isso que está acontecendo, né? Deus é um anfitrião bondoso e justo, que continua convidando todos para a grande festa, mesmo com a indiferença e rejeição de muitos a esse convite que Ele faz a todos, para esse grande banquete. Quando nós pensamos numa festa de casamento grande, na história, nós temos o registro de uma festa grande, de Cleópatra e Marco Antônio, lá no passado, realizada no ano 36 a.C., milhares de convidados, nobres, artistas, autoridades de diversos países fizeram parte daquela festança. A celebração durou vários dias e foi marcada por banquetes suntuosos, espetáculos de música, dança, desfiles de barcos no Rio Nilo, competições esportivas, apresentações de teatro, artes circenses. Além de ter sido um evento tão grandioso, também ele
ele foi um evento que marcou a história por unir duas nações ou dois impérios, a rainha do Egito e o general romano, que simbolizava a aliança de dois dos maiores impérios da época. A história registra esse grandioso casamento, maravilhoso. Não é um casamento como as festas que nós estamos acostumados naquela região, e a cultura do casamento é uma cultura de dias, de vários dias. As pessoas vão inicialmente para a festa, participam de um banquetinho e continuam participando de outros momentos, até que o noivo ou o anfitrião, ele aparece e desfruta daquele momento com aqueles convidados. Quando a gente olha um pouco para a história do povo de Israel, um povo que foi chamado para apresentar o Criador, o Deus verdadeiro, aos povos da terra, a intenção de Deus com aquele povo era que o caráter dele fosse manifestado àqueles povos que não o conheciam. A intenção contínua de Deus na história era chamar a atenção deles para a intimidade deste relacionamento, onde outros seriam atraídos a Ele, atraídos a Deus por causa daquilo que Deus estava fazendo e da intimidade que aquele povo tinha com Ele. O texto de Atos, lá no capítulo 13, versículos 46 a 47, tem um momento em que Paulo e Barnabé, eles estão ali falando a respeito da história do povo, e dizendo a razão por que Jesus estava ali. Ele diz: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, falando ali àqueles líderes, mas como vocês rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, ele que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Eles estão explicando a respeito daquilo que era o desejo de Deus para o povo de Israel, e que eles não haviam entendido e não foram, se mostraram indignos de serem participantes da vida eterna por rejeitarem na história o próprio Filho de Deus enviado para que fosse o seu Salvador e o Rei daquele povo. E essa salvação, então, agora ela é estendida a todos os povos da terra, até os confins da terra. Aqui nós vamos observar duas cenas desta parábola e depois no final fazer algumas reflexões. Aqui a primeira, no início, o texto está dizendo: de novo Jesus lhes falou por parábolas. Ele está falando com líderes entendidos ali que estavam desafiando a Jesus, não reconhecendo a sua autoridade, não reconhecendo aquilo que ele veio fazer por eles. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. E Jesus então começa a falar a respeito dessa situação, dessa festa. Isaías 25:6, e era um texto, o livro de Isaías era um livro em que essas pessoas, a qual Jesus está conversando ali, eles sabiam muito bem. O texto diz assim, de Isaías: o Senhor dos exércitos dará nesse momento um banquete para todos os povos. Dará neste monte, não nesse momento. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Era uma informação que eles tinham a respeito desse tipo de
de figura, de celebração que Deus faria e estenderia essa celebração a todos os povos. Mas era algo que aquele povo e aqueles líderes não gostavam muito de ouvir. É de dividir o Deus que eles conheciam, que foi mostrado e revelado a eles, dividir com outros que não tinham talvez a mesma moral, ou foram tão maus que não cabiam dentro daquele Deus que foi revelado a eles, dentro do relacionamento que Deus estava propondo para todos. A primeira cena aqui, nós vamos olhar, é o envio do convite, o convite para essa festa. Nós vamos ver a reação dos convidados aqui. Então, a primeira vez, que sai ali o convite e expressa um pouco o desejo do anfitrião, de Deus, de tê-los ali naquela festa. Olha o versículo 3. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. A decisão deles, nós não queremos participar dessa festa. Agora imagina você olhar para não era uma festa pequena, não era um reizinho. Aqui a figura que Jesus está propondo para eles era de uma grande festa. Mas simplesmente aqui ele diz mas estes não quiseram vir. Eles olham para isso, não queremos participar dessa festa. Um certo desprezo, um certo desinteresse. Aí vamos, a segunda vez aqui, um outro convite. Aqui mostra um pouco mais a paciência e misericórdia desse anfitrião, desse rei. O versículo 4 diz: enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa, está tudo pronto. E essa na história é a razão de Jesus explicar aquilo para eles, porque agora Jesus está apontando algo que a nação de Israel está experimentando. A história chegou a um ponto em que aqui está tudo que Deus deveria ter feito para que vocês soubessem a respeito do meu plano, do meu interesse, no meu relacionamento com vocês e com a humanidade. Tudo está pronto. O Filho está aqui. A obra vai ser consumada. Início desse reino, e Ele está aqui à sua frente. Está tudo pronto. Deus se mostra na história para a humanidade através de um povo, e declara seu interesse de um relacionamento e de celebrar uma festa com todos aqueles que creem. O que precisava ser feito foi completo e tudo está à disposição. Era isso que Jesus queria que eles entendessem. E o texto continua: mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo, o outro para o seu negócio. Um para o seu campo, suas atividades, outro para o seu negócio, seus recursos, seu dinheiro. Os valores da vida terrena ganharam mais força do que o desfrutar dos benefícios do presente do rei. Versículo 6, outros agarrando os servos, maltrataram e mataram esses servos. Aqueles que estavam chamando eles para esse convite, para essa grande festa. Maltrataram, desprezaram e mataram alguns deles. Isso aconteceu com Jesus, aconteceu com os discípulos, continua acontecendo na história. O convite apresentado, a raiva de alguns diante daquela informação
de que alguém vai mandar na sua vida agora, e não é você. O rei do universo é outro. Não é você, não são as suas conquistas, mas é outro. Troque de vida, receba outro reinando na sua história. Ao ouvir essa informação, pessoas ao longo da história, e principalmente aqueles que receberam o benefício das leis, das bênçãos com Deus, maltrataram, desprezaram e mataram os seus profetas. Até aqui na história é isso que aconteceu. Aqui o versículo 7 diz que o rei ele ficou furioso e enviando as suas tropas exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Parece que a paciência do rei, a paciência de Deus, ela chega ao limite. Deus não é o Deus, venham todos, Deus, usando uma palavra, um Deus bonachão, né? Venham todos, vai dar tudo certo, venham para a festa, venha a hora que você quiser, do jeito que você quer. A história não mostra isso. Deus sim, Ele se revela misericordioso. Ali no ano 70, a cidade de Jerusalém, ela foi exterminada, destruída. Aqueles que estavam ali, ouvindo essa informação, na verdade, eles perceberam algo a respeito dessa disciplina, desse momento em que eles rejeitaram, maltrataram os seus profetas, alertando a respeito do benefício de participar dessa festa. Aqui tem outro convite para o banquete. Então disse aos seus servos, o rei volta e diz para os servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. A dignidade aqui dos convidados estava no aceitar o convite generoso, bondoso daquele rei. Não tinha nada a ver com eles. Eu vou para essa festa, vou colocar a minha melhor roupa, quero participar. Aqui, pela terceira vez, então, a gente vê o desejo de que todos desfrutem daquilo que foi preparado. Então ele diz aqui, o versículo 9, vão pois para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Maus aos olhos do povo, bons aos olhos dos seres humanos. Todos os que vocês encontrarem, toda estirpe, todo tipo, em todos os lugares, convidem eles e façam com que eles venham para esse banquete, porque tudo está pronto. O melhor está aqui, para eles desfrutarem. Essa é a natureza do convite de Deus para a humanidade participar desse banquete, o seu reino celestial. Essa é a natureza desse convite. A segunda cena nos leva para dentro do banquete, o grande banquete. Aqui a presença dos convidados no banquete. E o texto diz, do versículo 10, seguindo, ele diz, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Aquele lugar ficou cheio. Muita gente participando. E aí, o rei, ele nota os convidados pelas vestes que eles estão. Versículo 11 diz, mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. As vestes para aquela cerimônia, para aquele momento tão especial. O rei não deixará convidados sem as vestes. Versículo 12, e perguntou-lhe, amigo,
Como você entrou aqui sem vestes, sem a veste nupcial? E aqui ele diz, e ele emudeceu, ou em outras, ficou sem palavras, sem saber o que dizer. Ele poderia ter um bom argumento ali naquele momento, explicar, mas a sua reação demonstra que na verdade desejava estar na festa como ele queria. Achava que tinha as condições para estar naquele lugar, sem a adequação correta para aquela cerimônia. O texto de Isaías 61:10 diz: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. O texto de Isaías aqui também lembra a respeito daquilo que simbolizava aquelas vestes para aqueles judeus, para aqueles líderes que estavam ouvindo a respeito daquela parábola que Jesus estava dizendo para eles. Vestes de justiça, vestes de salvação, que Deus mesmo estava providenciando para eles. Não mais a justiça religiosa, a justiça moral, de estar diante de Deus, mas a justiça do próprio Deus, no seu Filho morto numa cruz, por causa deles. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sim, vai ter um tratamento para aqueles que rejeitam esse convite. O convite para a festa ele é extensivo, mas nem todos aceitam os termos desse convite real. É um convite extenso para todos, mas nem todos aceitam os termos desse convite. Você não vai entrar na festa de qualquer jeito, não vai entrar como você acha que deve, não tem mérito em você participar. É o rei quem está te colocando aqui dentro dessa festa. Sim, Deus é o rei da festa, e o banquete do casamento do seu filho é sem proporções. É sim um casamento, é uma festa grande. O convite é extensivo para toda a humanidade, maus e bons. Você sabia disso? É verdade. É verdade. O que Jesus queria que esses homens entendessem aqui, líderes judeus, é verdade. Maus e bons. Eu estou convidando. Você se acha bom? Nessa condição você não participa dessa festa. Porque bom é outra pessoa. É a justiça dele que você vai vestir. Aí sim você vem para essa festa. Se você não aceita esses termos, não participa da festa. A história de Deus com a humanidade é a história dessa conversa com esses líderes. E Deus convida todos, maus e bons, para estar nesse banquete. Que coisa! Versículo 14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é a natureza desse convite. São muitos mesmo que vão ser chamados. Mas aqueles que entendem a razão deles participarem daquela festa, sim, eles estarão desfrutando daquele maravilhoso banquete. Mas outros não. Sim, Deus é o rei da festa. O banquete do casamento do seu filho é sem proporções, e o convite é extensivo a todos, maus e bons. Nós encerramos aqui a mensagem. Mas antes de parar aqui, a respeito dessa passagem, dessa parábola, eu imagino que você e eu entendemos o que Jesus queria comunicar àqueles homens.
Mas eu queria olhar aqui e considerar a primeira cena, olhar para nós. A primeira cena ali dessa passagem. Sim, parece que continuaremos encontrando os que não querem o convite. Nós continuaremos encontrando essas pessoas que não querem o convite. Essa história, essa parábola foi contada naquele contexto e muito longe de nós aqui. Mas nós somos os servos desse rei hoje aqui. E com certeza, nós continuaremos encontrando pessoas que não querem. Não venha falar de outro rei que vai mandar em mim. Eu não quero. Você encontrará pessoas assim no seu trabalho, na sua família, na sua universidade, na sua escola. Não quero, não fale. Outros encontrarão as boas razões para negar. Outras pessoas vão ter as razões, as melhores que eles querem, para dizer, meu negócio, meu trabalho, outros valores eu tenho. Não quero saber desse rei. Deixa para um outro momento. Vou seguir com a minha jornada aqui. Vou construir o meu próprio reino. Nós encontraremos pessoas assim. E às vezes até alguns de nós esbarramos nesse tipo de pensamento, né? Outros ainda matarão os servos que levarão o convite. Não foi daquela época. E isso não vai mudar até que nós estejamos naquele banquete celestial. Alguns serão mortos. Serão mortos mesmo. E eu sei que eu e você sabemos que tem gente hoje morrendo. E morrendo não por causas pessoais, mas pela causa do rei. Eu e você não temos noção disso, aonde nós vivemos. Mas tem outros servos, igual a eu e você, que têm sofrido, e sofrido de verdade. Até a morte. Porque foram ousados em levar esse convite do rei. Vamos considerar a segunda cena. Muitos que receberam o convite chegarão para a festa, sim. Muitos que receberam o convite chegaram, e olha que Jesus está falando de algo que vai acontecer. Aquela parábola é uma parábola que ilustra o reino dos céus, em que Jesus inaugurou o reino em que Ele vai mandar. E Ele vai celebrar a festa com os seus servos e convidados no reino celestial. Isso vai acontecer. Muitos que receberam o convite, eles chegarão à festa. Mas como que eles vão participar da festa? Quando eles receberem o convite. Eles receberem o convite. Quem leva o convite? Os servos. Você é servo? Eu sou servo? Se nós olhamos para essa parábola, o que cabe a nós é: vamos levar o convite. Muitos estarão naquela festa. E outra coisa que, pensando nessa segunda cena, o rei fará a justa avaliação de quem dignamente estará no seu banquete. Quem faz essa avaliação? Você não está com veste nupcial. Pode ir. Saia daqui. Quem é que faz? É o rei. Não sou eu, não é você.
Nosso papel é levar o convite. Meus irmãos, às vezes nós somos aqueles servos que, ao levar o convite, para você não, diferente, você é muito mau, eu não consigo chegar perto, é muito longe, tá bom, deixa que outro, pode falar com ele. Essa não era a atitude dos servos diante da ordem do seu rei. A atitude era: sim, rei, vamos levar para todos eles, todos eles. E olha que aqui tem uma mistura de uma autoridade real e de uma bondade suprema. Aquele servo não estava obedecendo simplesmente porque era um rei, mas era um rei bom. Porque ele poderia olhar para aquilo ali, os caras não querem? Acabou festa. Joga fora todos esses bois que foram engordados para esse dia, para esse momento, e não vai ter mais nada aqui. Acabou. Não é assim que os reis fazem? Não é assim que os loucos fazem? As autoridades, coisas absurdas. Aquele rei poderia fazer isso. Mas o que o texto nos ajuda a pensar aqui? Que é um rei misericordioso e bom. Vai lá de novo, fala com eles. Esse é esse rei, esse Deus. E a avaliação de quem está nesse banquete é dele. Ele conhece, sonda corações. E continua estendendo essa mensagem de convite para esse banquete. A esse povo que o rejeitou. E a todos os que zombam da cara dele. Em cada canto deste mundo. E ele convida a mim e a você. Vamos levar esse convite. Quanto a nós, então, vamos seguir a ordem do rei, convidando pessoas para o grande banquete. Buscamos identificar agora quais são as estradas, as esquinas da nossa geração, que ainda não sabem nada sobre o grande banquete. Vão para as esquinas das ruas, as estradas, encontrem ali esses aglomerados de pessoas e falem para eles a respeito do banquete do rei. Nós temos uma geração, irmãos. Eu talvez tenha mais 10, 15 anos de muita energia para sair como servo do rei, identificando pessoas que não sabem a respeito desse banquete. Quantos anos você ainda tem como servo desse rei? Identifique, busque as informações a respeito de onde estão esses que não sabem. Talvez eles estão muito perto de você, mas conte, fale. Os homens gostam de celebrar as grandes coisas da vida, marcar com grandes eventos, como no caso do casamento, aquele da história que contamos no início. Nós estaremos presentes no maior de todos os banquetes, e fomos convidados para estar lá, sem mérito algum. Nenhum mérito. Nós estaremos lá. Para qual festa? A festa da restauração da amizade de Deus com a sua criatura. O justo pelos injustos. Quem é o injusto? Eu, você. Mas as vestes foram entregues para mim. Não as minhas, mas as vestes de Jesus, da justiça de Deus. A restauração da amizade de Deus com as suas criaturas. E a autoridade real do seu Filho sobre toda a criação. Essa é a razão da festa final.
o rei retoma a autoridade diante das suas criaturas. E ele reina bondosamente, majestosamente, como sempre desejou, para toda a eternidade. Eu e você estaremos lá. Não tem festa maior, não tem festa melhor, não tem festa melhor. Pode você participar de qualquer evento na história e achar que aquilo é muito bom. Não se compara, porque nós estaremos nesse banquete celestial sem merecer. Falando sobre a viagem de Alagoas, eu fui com o meu filho, o Samuca. Lá na nossa casa nós temos um plano. Quando completa 10 anos, a gente tenta fazer uma viagem um pouquinho mais diferente, distante, para eles poderem fazerem isso, se encontrarem com outros servos, em outro contexto, e saber que eles estão distribuindo convites para essa festa. Quero informar para o meu filho que isso vale a pena. O Muca, fazer uma viagem assim, vale a pena, filho. É lógico que ele se divertiu. Mateus falou que Alagoas estava frio, estava chorando. A Vitória tirou uma foto dele, nadando na quadra, sozinho, no meio de uma quadra lá de esportes, que era onde estava acontecendo o acampamento, e está lá o Muca nadando na água. Uma criança. Se divertiu? Claro. Uma criança de 10 anos. Mas eu não levei meu filho para diversão. Eu quis participar dessa viagem, e como família nós temos esse plano, de que os nossos filhos olhem para a vida, e vejam que existe sim uma história de um Deus que vai fazer um banquete. E Ele convida a todos para participarem. E vale muito a pena, como servos de Deus, nós conhecermos mais a respeito daqueles que estão em outros contextos, em outros lugares, distribuindo os convites. É bom conhecer essa gente. Nós temos conhecido Marcos, que é um desses servos do rei, há mais de 13, 14 anos. E nós iniciamos essa parceria com ele para 2 anos. Mas nós olhamos para aquilo que ele faz e falamos, não, continue, irmão. Nós seguramos as cordas aqui com você, porque você é um mobilizador de outros servos, que distribuem os convites para o banquete do digno rei. Digno rei. Conhecer gente assim, irmãos, como igreja, é a melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem. Como é bom juntarmos também a outros que distribuem esses convites. Sim, Ele é o Rei de todos os povos da terra. Esses homens, mulheres, que saem distribuindo esse convite, eles nos fazem e nos informam a respeito de que aquele salão do banquete, ele vai ser cheio de gente de todos os povos da terra. É isso que vai acontecer naquele dia. Todos os povos da terra. E é bom a gente poder saber disso. Ele é o Rei de todos os povos. Enquanto nós estamos aguardando chegar lá,
É bom a gente se contaminar com essas pessoas, que eles gostam de gente diferente, de outros povos, porque o salão daquela festa vai ter essa turma lá, vai ter. Vamos nos importar com esses, e levar o convite até eles. A vida do missionário Marcos é uma dessas inspirações para a minha vida, desde que eu o conheci. Se importe com esses, busque conhecê-los. Quem sabe pessoas que estão aqui, ao pensar em distribuir o convite a outros, você está dizendo, poxa Deus, me faça participar disso, levando esse convite a outros lugares. É uma boa coisa, não é ruim. É muito bom pensar na vida desse jeito, porque Deus nos levará para aquele banquete celestial, mas muitos outros povos estarão lá, e Ele quer usar esses servos que estão aqui para informar a respeito disso. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos aqui com esses irmãos, a olhar para essa passagem e compartilhar a respeito dessa informação que o Senhor nos dá aqui. O Senhor é o Rei de todos os povos. Alguns não querem saber que o Senhor é o Rei, vão rejeitar isso. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor use a nossa vida, a nossa igreja, para que sejamos os servos do Senhor, enquanto o Senhor não volta, e celebremos aquele grande dia contigo. Permita que a gente, ó Deus, a gente seja os melhores entregadores desse convite, não só aqui em Atibaia, Senhor. É bom, mas tem outros que eles não sabem nada disso, não tem nem ideia de que vai ter uma festa. Nos ajuda, Deus, a sermos os melhores representantes do Senhor aqui nessa terra. Nós não somos dignos, o Senhor é digno, o Senhor é o grande Deus. A história prova isso. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, use a nossa vida, a nossa igreja. Vamos fazer outros entender a respeito dessa mensagem, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu essa oportunidade com esses irmãos, de estarmos ali com esse servo do Senhor, o Marcos, a sua família, conhecemos também outros. Mas nos dê também a oportunidade de estender, ó Deus, o nosso apoio, o nosso desejo a tantos outros, para que o Teu nome se torne um nome conhecido sobre todo nome. E naquele salão esteja, e nós, desfrutando com eles, desse banquete maravilhoso, maravilhoso, o maior de todos. Obrigado, Senhor Jesus. Te agradecemos por essa manhã, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.